Minha saudação ao pessoal que vai acompanhar essa meditação do grupo de oração da comunidade São Mateus e demais pessoas que de alguma forma vão ser alcançadas por essa reflexão. Sintam-se abraçados e que Deus esteja conosco nesse momento, abrindo os nossos corações e mentes para ouvirmos um pouco mais daquilo que Ele tem preparado para nós. Quem diria, 2 anos atrás, nós fomos surpreendidos por uma pandemia mundial do coronavírus que impactou todas as nossas vidas, né? De todas as formas, seja nos privando do convívio social, seja nos trazendo insegurança e medo, seja afetando a nossa economia, seja afetando aquilo que entendíamos ser a nossa vida normal. De repente, fomos privados de uma série de coisas, né? Então, neste março, 2 anos que vivemos nisso, gradativamente estamos retomando nossas práticas convencionais, mas vivemos o que se chama um novo normal. E não sabemos ainda o que temos pela frente, né? Ainda vivemos num estado de calamidade pública. Também março é o mês das mulheres, né? Não só março, né? O Dia da Mulher, que foi semana passada, mas ele é especial para que a gente lembre, né? De uma série de questões que ainda alcançam o mundo feminino, né? Como o feminicídio, os estupros, a escravidão, as tantas privações de liberdade que mulheres, também homens, sofrem, né? Porque Dia da Mulher, Dia do Homem é todo dia. Mas esse dia, esse mês especial, faz a gente pensar ainda sobre quanto, em termos de direito, ainda precisamos evoluir para que todas as pessoas sejam alcançadas, abrigadas e protegidas, né? E também esse momento estamos acompanhando nós, bem distante, mas por noticiário vemos e lemos as notícias da guerra na Ucrânia e as tantas dificuldades que o povo civil de lá está tendo que passar hoje, né? Onde que precisa fugir sem nada, só com a roupa do corpo, levando o mínimo, se possível junto com seus queridos, para buscar abrigo e proteção, refúgio em algum lugar para ficar longe da guerra e aguardar, né? Aguardar o que vai acontecer, para então ver se é possível retornar aos seus lares, ao seu povo, à sua cultura, ou se vão então precisar recomeçar suas vidas em outro lugar. Momento muito difícil, muito conturbado, e em pleno século XXI estamos vivendo isso. Nesse contexto, eu me deparei com uma leitura há alguns dias e eu anotei ela e achei que era adequado, né, para a gente refletir. E isso casado com essa introdução que eu trouxe em relação ao nosso momento atual. Essa leitura está em 1 Pedro 3, 8 a 12. E como vocês sabem, as Bíblias, muitas Bíblias, não todas, mas a grande maioria traz títulos para os textos. E este texto, ele tem, nas 2 versões que eu separei, ele tem 2 títulos. Num ele diz o dever de fazer o bem, e no outro ele diz a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Então vou ler para vocês quando ele fala o título de o dever de fazer o bem. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem uma ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras,
Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Na outra versão, que tem o título A Vida Exemplar Cristã, o Amor Fraternal, a segunda parte, do 10 em diante, ele vai dizer o seguinte: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, nós como cidadãos, como pessoas civis, nós temos muitas regras para obedecer, né? Por exemplo, já quando atingimos a chamada idade adulta, temos o dever de votar. Desde pequenos, temos que ter nossos documentos para sermos devidamente identificados, né? Temos que estudar, não temos obrigação de aprovar, mas temos que frequentar a escola. Aos homens é imposto serviço militar. Se isso não é feito, tem restrições na nossa vida civil, quer dizer, na vida civil dos homens. A partir de determinada renda para determinados públicos, é imposto, né, fazer a declaração de imposto de renda e também pagar tributos, né? Nossa vida como pai, como mãe, também nos impõe obrigações. Como filhos, né? Esposas, esposos, temos obrigações. Algumas morais, mas também temos obrigações civis. E Deus? Deus também nos impõe regras. Para Deus também devemos obediência. Ele pede a cada um de nós, de forma individual. Ele nos dá tarefas para que nós, de forma individual, o que vale para você não vale para mim, alcancemos o propósito que Ele tem para nós. Nós somos seres únicos na criação de Deus e temos propósitos únicos. O meu propósito e o seu propósito. E quando a gente não sabe isso? Bom, quando a gente não sabe isso, a gente ora a Deus e pede para que Ele nos mostre o nosso propósito nessa vida, né? Na vida que Ele nos deu. E para quem já sabe essa resposta, persevere na fé, para que Ele lhe mantenha dentro do seu caminho. Porque fora do caminho de Deus, às vezes parece mais fácil. Mas os efeitos, os resultados, como todos sabemos, não são tão bons. Estava lendo agora nas férias um livro que chama O Poder da Mulher que Ora. E lá dentro, em algum espaço, tem uma listagem de 10 bons motivos pelos quais devemos obedecer a Deus. E eu listo de forma resumida para vocês o que está listado lá. E quem tiver a oportunidade de ler o livro, ou já tiver, pode procurar e vai encontrar para cada um desses itens passagens bíblicas de orientação correspondente. Mas vamos à lista. Devemos obedecer a Deus porque nossas orações são ouvidas. Porque nós sentimos a presença de Deus. Porque nós adquirimos sabedoria para o nosso pensar e para o nosso agir. Porque nós recebemos desta forma a amizade de Deus. Nós sentimos isso, nós sentimos que Deus se torna nosso amigo e vai sendo cada vez mais íntimo na medida
que nós vamos obedecendo e nos aproximando dele. Nós podemos viver em segurança, porque então nós temos a certeza da proteção de Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados, assim como o vaso nas mãos do oleiro, que vai ganhando forma, vai melhorando, vai ficando mais bonito, mais perfeito. Nós também, como pessoas, vamos sendo aperfeiçoados mediante a obediência a Deus. Nós encontramos felicidade, nós temos vida longa, isso está dito lá em Provérbios 3, 1-2. Nós encontramos paz, vivemos com mais paz no coração e espírito. E nós somos abençoados. Cada um com certeza pode listar um rol enorme de itens onde sentiu essa bênção, onde se sentiu abençoado mediante a obediência a Deus. Então, que possamos todos nós, com o auxílio de Deus, continuar a manter autocontrole sobre nós mesmos, disciplina, mas principalmente controle sobre o nosso agir, sobre o nosso pensar e, como diz o texto, sobre nossas línguas, para que estejamos mais e mais no caminho que Deus tem preparado para cada um de nós e que possamos ser seres que abençoam e que possamos retribuir com o bem tudo aquilo que recebermos e que considerarmos que não seja abençoado para nós. Que também possamos nos manter afastados do mal, que Deus nos proteja de todo mal, que sejamos honestos no nosso coração e que perseveremos na oração. Que Deus abençoe e guarde sempre. E tenho aqui um convite. Se você se sente chamado a orar, a interceder por outras pessoas e não participa de um grupo de oração, se quiser, ou de forma presencial, mas também de forma virtual, pode vir a fazer parte do grupo de oração da comunidade São Mateus de Porto Alegre. Procure Comunidade São Mateus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nas redes sociais e faça contato e peça para participar do grupo. Esse grupo se reúne de forma presencial agora, sempre que as medidas sanitárias permitirem, mas também de forma virtual continuadamente. Se você sentir esse chamado, faça contato. Ou então procure na sua comunidade um grupo e ore, interceda. Isso nos ajuda em primeiro lugar. Primeiro, sentimos nós esse dever, a obediência a Deus. Essa lista se torna uma realidade nas nossas vidas e também auxiliamos os próximos. Deixo para nós como um encerramento, como um fechamento dessa meditação, a passagem que está em Hebreus 10, 23, que diz assim: guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Abraço fraterno.